Fala, investidores, tudo bem com vocês? Vocês já pensaram em se tornar milionários algum dia na vida de vocês? Eu sei que para muitos isso pode parecer uma realidade muito distante, mas na verdade não é. Eu vou mostrar para vocês que com disciplina, foco no longo prazo, assistir os vídeos do canal e com esses cálculos que eu vou mostrar para vocês, vocês podem ver que às vezes se tornar milionário pode ser muito mais fácil do que a gente imagina. Então, sem enrolação, chama a vinheta e bora pro vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir desculpa pelos sons ao fundo. Hoje aqui está muito complicado, tem cachorro, tem criança, tem idoso, tem tudo, pandemia, a gente está nessa vida maluca, né? Mas eu quero trazer para vocês esses dados para mostrar para vocês que essa realidade não é tão distante. E às vezes a gente pode pensar que tem que ganhar valores exorbitantes, mas nem sempre é assim. E para quem já está um pouco mais avançado nesses estudos, esses dados vão ser muito interessantes para vocês. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Que ele vai abrir o olho de vocês para algumas realidades e entenderem alguns valores que muitos outros youtubers usam de forma correta, mas eles não mostram o que está por trás na realidade. E eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou descer aqui para o canto direito da minha tela e aí eu vou mostrar a tela para vocês com alguns cálculos simples no planilha do Excel para vocês entenderem o fundamento para vocês se tornarem milionários. Então vamos lá, pessoal. Eu coloquei na planilha do Excel aqui de forma muito simples para vocês entenderem alguns fundamentos e como é que funciona esse processo de enriquecimento ao longo do tempo. Então vamos lá. Para esses cálculos, a gente tem que começar pensando numa possibilidade de rentabilidade. Muitos youtubers trabalham com uma relação de 10% de ganho ao ano, onde eles dizem que é aceitável. Só que poucos mostram por que esses 10% é aceitável. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiz uma planilha que desde o ano de 2010 até o ano de 2019 com os índices Bovespa, com o IFIX, que são os índices dos fundos imobiliários, e o CDI, que ele é atrelado à Selic, que é o principal indexador da renda fixa. Aqui a gente começa a ver essas relações anuais e eu fiz o valor total delas e o valor médio. Aqui a gente já começa a observar um ponto que ele é muito interessante, onde muitas pessoas falam de investir em ação para você enriquecer. Quando a gente observa os últimos 10 anos, a gente consegue ver que o índice Bovespa ele deu uma valorização de 7,10, enquanto o IFIX ele deu uma relação média anual de 17,6. Então, a gente pode começar a estudar por esse caminho que nos últimos 10 anos os fundos imobiliários renderam muito mais do que as ações. Isso os dados que estão mostrando do passado. Pode ser que para o futuro isso não reflita, mas no passado é isso que a gente tem, é isso que tem acontecido. Bom, feito esses cálculos agora, a gente vai pensar numa carteira não só de ações, porque mesmo com um perfil de risco muito agressivo, a gente não pode manter 100% da nossa carteira em ações. Isso aí, para muitas pessoas pode parecer uma loucura, inclusive para mim eu acho que é uma loucura. Então, eu fiz uma carteira aqui, pensando no passado, com 50% de renda fixa, 25% de fundos imobiliários e 25% em ações. Puxando essa média de valorização e atrelando aqui, eu tenho valor de rentabilidade de 11% ao ano. Isso da minha carteira composta. Então, aqui a gente já começa a ver que aqueles 10% que os youtubers trabalham, ele é um valor que ele faz sentido. Mas vamos continuar os nossos cálculos e agora, de fato, mostrar para vocês se vocês conseguem chegar no primeiro milhão de vocês. Esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, eu vou alterar aqui, vou colocar um valor de R$500, como se fosse a minha aplicação mensal. Lembrando que, se vocês querem enriquecer, um dos pontos é tenha sempre a mente de longo prazo e invista mensalmente. Sempre que vocês receberem um salário, separa uma parte desse salário para vocês reinvestirem, para vocês investirem em vocês para o futuro. Então, eu estou colocando uma base de R$500 e estou colocando o valor inicial de zero, que vocês não têm nada guardado, vocês vão começar hoje a investir. Eu observo aqui que com 5 anos o meu valor acumulado é de R$ 39.843,79 e se eu continuar essa aplicação de R$500 ao longo do tempo, eu consigo ter um valor de R$1.426.000, quase R$427.000. Eu consigo chegar no meu primeiro milhão até antes dos meus 30 anos. Lembrando que esse cálculo é um cálculo de juros compostos, e os juros compostos trabalham com função exponencializada do tempo. Então, a gente tem o tempo como um fator predominante para esse crescimento do seu patrimônio. Tá certo, eu fiz esses cálculos. Agora,
Eu tenho como melhorar isso? Porque aqui eu estou trabalhando só com a rentabilidade, né? Mas eu tenho outras formas de melhorar. Por exemplo, sempre que eu invisto num fundo imobiliário, em algumas ações um pouco maiores que paguem proventos, ou os fundos imobiliários que paguem aluguéis, esse aluguel eu posso retirar. Sabe aquela primeira aplicação que você aplicou R$90 e recebeu 40 centavos, 50 centavos? Imagina que você pega todos esses valores que vocês vão recebendo e reinveste. Vocês podem falar para mim, mas eu recebo muito pouco. Mas se você reinvestir, o que vai acontecer com a bola de neve dos juros compostos? Eu coloquei aqui do lado. Se eu reinvestir todos os meus proventos, fazendo um cálculo de provento de mais ou menos 2,5% ao ano. Thiago, mas fundo imobiliário dá 5%, por que você está trabalhando com 2,5%? Trabalhando com 2,5% porque a minha relação de renda variável é só 50% da minha carteira. Por isso que eu trabalhei com 2,5%, é um valor bem aceitável, dizendo de passagem. Se eu trabalho com esse 2,5% ao ano e eu reinvisto, o que acontece? Aqui eu já começo a ter 42.609 com 5 anos e depois de 30 anos, olha a diferença, eu já estou falando de R$2.494.000. Já é um valor bem maior, só de você pegar aqueles 40 centavos do começo, 50 centavos, R$1, R$2 e reinvestir para ajudar os juros compostos. Então, sempre que vocês estiverem aumentando, acumulando patrimônio, não tira os proventos, mantém eles, reinveste eles, continua investindo como se aquele dinheiro não fosse seu, que depois no futuro vocês vão poder utilizar esse dinheiro para a vida de vocês e para usar como forma de renda passiva. Tá certo, Thiago, você acumulou todo esse dinheiro com 30 anos, mas e agora? Eu vou torrar esse dinheiro? O que eu vou fazer? Não. O que eu fiz? Imagina que depois desses 30 anos você chegou à aposentadoria de vocês e aí você quer investir em alguma coisa segura, mas que te traga um retorno. Então, o que eu fiz? Eu separei uma lista aqui com os 10 principais fundos imobiliários. Mas você pegou fundo imobiliário que tem um pagamento de aluguel muito alto? Não. Eu peguei os 10 maiores com uma diversificação interessante. Então, seria uma carteira de previdência, por exemplo, em fundos imobiliários, uma carteira que altamente segura, uma carteira muito bacana, bem diversificada, uma carteira que daria para trabalhar. Lembrando que isso não é uma recomendação, mas é uma carteira bacana, bem grande, bem robusta. Então, eu separei os 10 principais fundos e esses fundos me dão um aluguel anual de 5,5. O que significa esse 5,5? Trazendo para a nossa realidade dos investimentos daquele patrimônio acumulado, ele geraria uma renda mensal com esse valor de R$6.600, um valor já muito expressivo, pensando em 30 anos de trabalho. E se eu reinvestir aqueles proventos, quanto que eu vou ter? Se eu abrir mão deles durante aqueles 30 anos, eu tenho o valor de R$11.543. Então, com esses dados eu consegui mostrar para vocês que de fato é possível a gente enriquecer e a gente chegar no primeiro milhão. Só que agora vocês podem falar para mim assim, Thiago, mas R$500, como que eu consigo juntar R$500? Então vamos lá, vamos descer para a tela e vamos trabalhar agora com R$200. Então vamos aplicar agora R$200 por mês, todos os meses durante 30 anos e quanto que eu receberia no final? Qual seria meu patrimônio acumulado? Depois de 30 anos seria de R$570.700 sem reinvestir os proventos e se a gente reinveste os proventos a gente já teria R$997.000, muito próximo do nosso 1 milhão. E fazendo aquele mesmo sistema de aplicando nos fundos imobiliários, a gente teria o valor de R$2.640 e aqui, no caso, reinvestindo os proventos de R$4.617. E aí vocês podem falar para mim assim, mas Thiago, R$200 por mês é muito, eu não consigo juntar nem esse dinheiro. Aí eu pergunto para vocês, será que não consegue? Existem duas formas da gente aumentar, acumular esse nosso patrimônio para ter renda passiva. Uma delas é gastando menos. Você já está falando para mim que com salário mínimo não tem como gastar menos. E uma outra é ganhando mais. Como que você pode ganhar mais? Será que você pode chegar depois do seu expediente, fazer um brigadeiro, alguma coisa assim, e vender? Vender para seus amigos, começa a vender numa porta de uma universidade, começa a vender num supermercado, na frente do supermercado, alguma coisa assim que te gere alguma renda. Você já pensou em trabalhar no fim de semana de bartender, trabalhar de garçom? Tem muitos restaurantes que procuram, porque a demanda é maior no fim de semana, eles procuram alguns freelancers. Agora imagina que cada vez que vocês trabalham, eu estou falando de R$200 no mês, isso é R$50 por semana. Cada vez um sábado que vocês trabalham por semana, vocês conseguem ter esses R$50 e conseguem atingir esses 200 e isso significa atingir o 1 milhão depois de 30 anos.
Mas aí eu falo para vocês estão preparados para isso? É abrir mão de uma coisa presente para ter um resultado futuro muito melhor. Vocês estão preparados para isso? Eu espero muito que vocês estejam. Mas os dados estão aqui, estão mostrados para vocês, faz muito sentido para mim e eu espero que também tenha feito sentido para vocês que é possível sim a gente chegar no nosso primeiro milhão. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Agora, para concluir essa nossa ideia, esse nosso estudo e amarrar todas essas informações, eu vou trazer para vocês algumas considerações importantes. Uma delas é, você se inscreveu no canal? Se você não se inscreveu e não curtiu, curte aqui embaixo e se inscreve no canal. Acredita no nosso trabalho que a gente está melhorando cada vez mais e trazendo dados de mais qualidade para vocês. E também aproveita e compartilha para seus amigos para mostrar para eles que eles também podem se tornar milionários algum dia e que isso não é uma realidade tão distante. Com pouco dinheiro investido no longo prazo, com a cabeça de longo prazo, vocês vão conseguir chegar em valores muito altos e ter uma rentabilidade muito interessante. Um outro ponto que vale a pena conversar com vocês é que eu estou falando nesses dados de renda passiva. Você não está mexendo no patrimônio, muito diferente do INSS, que você recebe um valor mensal, mas você não tem nada de patrimônio. Aqui é uma renda passiva além do patrimônio. Isso é muito importante da gente colocar na ponta do lápis também. Um terceiro ponto é que eu fiz o cálculo com R$500 e com R$200. Quanto mais você investe, esses juros compostos vai atuar de uma forma mais expressiva. Então, pensa comigo, se você investe R$200 hoje, mas você está pensando em crescer, você está pensando em desenvolver, você está estudando mais, você que não precisa ser o estudo de uma faculdade, pode ser um Sebrae, que você está fazendo um curso técnico, que você vai melhorar um pouco sua carreira e vai te sobrar um pouco mais de dinheiro. Quanto mais você conseguir economizar, poupar para investir, mais rápido você vai chegar até o seu primeiro milhão e atingir a sua liberdade financeira. Agora todas as peças se encaixaram. E o último ponto que eu trago para vocês é que eu vou deixar meu Instagram aqui em cima para vocês. E se vocês tiverem dúvida e quiser ter acesso a essa planilha, ela é muito simples, é uma planilha básica do Excel. Eu tenho certeza que no YouTube você encontra outras planilhas muito melhores. Mas caso vocês tenham gostado da minha, pela funcionalidade dela, manda um direct para mim no meu Instagram, que eu envio para vocês, eu mando para vocês essa planilha para vocês conseguirem realizar os estudos e fazer algumas simulações com os valores mais próximos da realidade de vocês. Tá certo, pessoal? Então, para esse vídeo não se estender muito, eu paro por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se vocês quiserem que eu mando para vocês a planilha e vocês tiverem dúvida de como utilizar ela, deixa aqui nos comentários que eu resolvo todas as dúvidas de vocês e a gente vai trabalhando juntos em prol do enriquecimento coletivo. Tá certo, pessoal? Sem mais, eu fico por aqui. Nunca se esqueçam que mente blindada, corpo saudável e o bolso cada vez mais cheio. Sem mais, eu sou o Thiago Bompadre e esse é o Marombeiro Investidor. Valeu!